O ar em Algarve estava carregado de sal e fumaça de grelhador, misturado ao som abafado de risadas familiares e brindes altos demais. A casa dos avós, no topo da encosta, acolhia 3 gerações de silêncios, expectativas e memórias veladas. Miguel chegou ao entardecer, cansado da viagem desde Lisboa, carregando um presente embrulhado e uma ansiedade que não sabia nomear. O aniversário de 80 anos do avô reunirá todos os ramos da família, até aqueles que só existiam como fotos em molduras antigas ou nomes em histórias de infância. Desde que pisou no jardim, sentiu o peso do olhar dos outros, disfarçado de curiosidade, embrulhado em sorrisos. As perguntas começaram cedo, repetitivas e invasivas: se estava namorando, quando pensava em assentar cabeça, se o trabalho no tribunal ainda lhe tomava tanto tempo. Miguel sorria, respondia com frases neutras, ensaiadas, e desviava o olhar. Em meio a vozes familiares, ele se sentia invisível, ou pior, observado demais. E então viu Rafael. Mais alto do que Miguel se lembrava, com os mesmos gestos soltos de sempre, mas agora com uma aura que chamava atenção. Rafael circulava pela festa com a leveza de quem domina o próprio palco, segurando o violão como se fosse extensão do corpo. Era carismático, cheio de histórias e cercado por primos que pediam músicas, tias que elogiavam seu talento e tios que lhe ofereciam vinho como se ele fosse um troféu da linhagem familiar. Eles não se viam há mais de 2 anos. Rafael havia passado um tempo em Londres, depois no Porto, sempre viajando, compondo, tocando em festivais pequenos. Miguel lembrava de ouvir, por mensagens de voz, trechos de canções inacabadas e desabafos nunca muito profundos. Mas ali, naquela noite dourada, o reencontro foi silencioso, apenas um olhar atravessando a multidão, um aceno breve e um sorriso que durou um segundo a mais do que o necessário. Com o passar das horas, Miguel se afastou das conversas triviais e buscou refúgio próximo ao muro baixo do jardim, de onde se via o mar escurecendo. Observava tudo de longe, o avô rindo alto, a tia servindo fatias de bolo, os primos brincando com balões coloridos. A vida parecia seguir um roteiro que todos conheciam de cor. Todos, menos ele. Rafael se aproximou pouco depois, sentando-se ao lado dele com naturalidade. Não perguntou como Miguel estava, nem falou sobre o tempo que passaram longe. Comentou, apenas, que ele continuava do mesmo jeito, observador, calado, distante. Miguel respondeu com um sorriso torto, dizendo que alguém precisava lembrar como todos agiram naquela noite. No dia seguinte, metade fingiria que nada aconteceu. O comentário fez Rafael rir, e naquele som Miguel percebeu algo diferente. Havia um tom mais grave, mais íntimo. Uma pausa prolongada entre uma frase e outra, como se Rafael esperasse algo dele. Mas Miguel desviava. Mudava de assunto, apontava para os fogos de artifício que explodiam no céu, para o cachorro que dormia sob a mesa. Tudo era mais fácil do que enfrentar o que crescia ali, no silêncio entre os dois. Quando a comida já havia sido servida e os brindes multiplicavam-se, veio a pergunta inevitável. Uma tia, com um sorriso malicioso e voz alta demais, quis saber se Miguel estava escondendo alguma namorada especial em Lisboa. O comentário arrancou risadas, mas Miguel sentiu o estômago contrair. Respondeu o de sempre, que o trabalho no tribunal o consumia, que ainda não era o momento. Palavras vazias, suficientes para satisfazer quem não queria enxergar além. Mas Rafael olhava. E naquele olhar havia algo que o desconcertou. Não julgamento, mas reconhecimento. Como se dissesse, eu sei. Foi um instante breve, logo interrompido por outros risos, músicas e pedidos de fotos. Mas para Miguel, aquele instante ficou. Mais tarde, Rafael voltou a se aproximar, agora com uma taça de vinho na mão e os cabelos bagunçados pelo vento. Não fez piadas, nem tentou quebrar o gelo. Disse, com voz baixa e sem rodeios, que o entendia. Que Miguel não era o único ali fingindo. Que também cansava de sorrir para uma família que só sabia amar aquilo que entendia. Miguel congelou. Não era uma conversa comum. As palavras vinham carregadas demais, como se tivessem sido guardadas por anos. Rafael não esperava respostas. Apenas estendeu a mão e convidou-o para uma caminhada pelo caminho de pedras que levava ao pomar dos fundos. Sem explicar o porquê. Sem prometer nada. Miguel hesitou. Por um segundo, quase recusou. Mas os olhos do primo diziam mais do que qualquer palavra. E então,
ele seguiu. Ali, entre árvores antigas e sombras alongadas pela lua, começou a se formar algo que Miguel não sabia ainda nomear, mas que já pulsava dentro dele com força perigosa. O caminho pelo pomar era estreito e irregular. As pedras soltas rangiam sob os passos lentos dos dois primos, enquanto a festa ia ficando para trás, substituída pelo som abafado do vento entre as folhas. O cheiro de terra úmida misturava-se ao silêncio denso que crescia entre eles, como se ambos soubessem que aquela caminhada não era apenas uma fuga temporária da multidão, era o início de algo que não podia mais ser ignorado. Miguel manteve os olhos fixos no chão, evitando o olhar de Rafael, mas sentia o peso da sua presença. Havia algo diferente nele, um tipo de urgência contida, como quem carrega algo há tempo demais. Pararam perto de uma árvore isolada, de onde se via a silhueta da casa em miniatura, iluminada por luzes suaves e risos distantes. Foi Rafael quem quebrou o silêncio. A voz saiu baixa, sem dramatismos, mas firme. Disse que estava cansado de esconder partes de si. Que fingir era exaustivo. E então, sem pedir permissão, confessou: era gay. Sempre soube. Desde a adolescência. Só que nunca teve coragem de dizê-lo em voz alta diante da família. Porque sabia o que o esperava: julgamentos velados, sorrisos que virariam silêncio, a exclusão subtil disfarçada de preocupação. Miguel sentiu o peito apertar. O impacto daquelas palavras não vinha de surpresa, mas da coragem crua com que foram ditas. Olhou finalmente para Rafael, e viu ali não um ato de rebeldia, mas uma tentativa desesperada de ser visto por quem realmente era. Um homem cansado de viver sob expectativas que nunca lhe serviram. Ficou calado por longos segundos. O coração batia rápido, as mãos frias, o corpo dividido entre alívio e medo. E então, quase sem pensar, deixou escapar a sua própria verdade. Disse que também carregava esse segredo. Que a fachada de homem ocupado, sempre focado no trabalho, era apenas uma forma de escapar às perguntas que não sabia como responder. Que os relacionamentos que tivera em Lisboa eram breves, escondidos, sem espaço para crescer entre a culpa e o medo. Rafael não disse nada. Apenas assentiu com a cabeça, como se confirmasse uma suspeita antiga. Aquilo criou uma ponte invisível entre os dois. Pela primeira vez, Miguel sentiu-se compreendido num lugar onde sempre fora apenas tolerado. Não precisavam de palavras para perceber que o outro compreendia o peso das evasivas, o cansaço de sorrir quando se queria desaparecer. Continuaram a andar, agora mais devagar, como se prolongar aquele momento os protegesse do que os esperava de volta. Falavam pouco, mas partilhavam memórias, as desculpas inventadas para escapar de encontros forçados, as perguntas que vinham com um tom acusatório escondido sob o humor, os olhares que mudavam quando se recusava a responder com o entusiasmo esperado. Rafael falou das noites em Londres, de amores passageiros que nunca duravam porque viver no segredo sufocava tudo. Miguel contou dos fins de semana em que dizia estar ocupado, mas apenas se escondia, com medo de enfrentar o espelho com sinceridade. Riram, por instantes, desse paralelismo absurdo. Como se os dois tivessem vivido versões diferentes da mesma mentira. Mas no fundo daquela partilha havia algo mais fundo, o reconhecimento mútuo de uma solidão antiga. Não era só sobre orientação sexual. Era sobre nunca ter sido verdadeiramente visto. Sobre ter crescido em ambientes onde qualquer desvio da norma era motivo de silêncio ou correção. Perto da curva final do vinhedo, Rafael parou novamente. Fitou o céu, depois os olhos de Miguel. Disse que nunca pensou que teria coragem de dizer aquilo em voz alta, muito menos ali, naquela noite, com a casa cheia de gente que o conhecia desde criança. Mas que havia algo no olhar de Miguel naquela noite, uma dor contida, familiar, que o fez entender que já não queria esconder-se mais. Miguel não respondeu. Mas algo mudou nele. A vergonha, sempre presente, recuava lentamente, substituída por uma espécie de ternura desconhecida. Pela primeira vez, alguém sabia quem ele era, não porque ele fora apanhado, mas porque escolheu mostrar-se. Voltaram em silêncio para casa, os sons da festa já em declínio. Quando chegaram ao portão do jardim, Miguel olhou para Rafael e, sem palavras, agradeceu. Porque naquele gesto, naquela confissão inesperada, sentiu-se, por fim, menos sozinho. Durante as semanas que seguiram a festa, tudo parecia deslocado, como se a vida real tivesse perdido consistência.
Miguel voltou a Lisboa, mas os dias tornaram-se mecânicos. O trabalho no tribunal prosseguia, os colegas falavam de prazos e audiências, mas nada tocava verdadeiramente nele. O mundo visível seguia inalterado, mas por dentro algo novo havia nascido, e crescia em silêncio. Trocaram mensagens todos os dias. Fotografias sem pose, frases interrompidas, perguntas deixadas no ar. Rafael enviava áudios com melodias que compunha a tarde da noite, Miguel respondia com imagens captadas nas ruas, reflexos de uma cidade que de repente lhe parecia menos solitária. Os dois construíam algo que ninguém via, mas que para Miguel já ganhava contornos de presença constante. Encontrarão-se duas vezes em segredo. Primeiro no Miradouro, onde Rafael apareceu com o violão às costas e olhos que fugiam. Conversaram pouco, mas os gestos disseram o suficiente. Miguel recordava cada toque breve, cada silêncio partilhado como se fosse uma promessa. Depois, num fim de semana, Rafael passou por Lisboa sob o pretexto de um ensaio. Ficaram juntos numa casa arrendada por poucas horas. Não houve planos, apenas o corpo a falar onde as palavras falhavam. Miguel não sabia se aquilo era um namoro, uma aventura ou um impulso incontrolado que ambos fingiam entender. Mas no seu íntimo, desejava que fosse o início de algo mais inteiro. Nunca verbalizou isso. Nem precisava. Achava que Rafael sentia o mesmo. A ilusão começou a quebrar com pequenas falhas. Mensagens respondidas com atraso. Ligações recusadas. Desculpas vagas sobre compromissos de última hora. No início, Miguel tentou ignorar os sinais, atribuindo tudo ao estresse das viagens e à natureza dispersa de Rafael. Mas algo corroía a confiança, uma sensação surda de que havia mais por detrás do silêncio do que o cansaço. A confirmação chegou de forma brutal, quase acidental. Uma amiga em comum partilhou uma publicação de um evento de música no Porto. Numa das fotos, captada ao longe, Rafael aparecia de mãos dadas com outro rapaz. Não era um gesto ambíguo. A cumplicidade entre eles saltava da imagem. O sorriso de Rafael, o olhar direcionado ao outro, tudo indicava que ali havia mais do que amizade. Miguel viu a imagem dezenas de vezes, como se quisesse desmentir os próprios olhos. Mas a verdade era clara. O mesmo homem que o fazia sentir especial trocava promessas mudas com alguém mais, num outro cenário, noutro ritmo. A dor não veio de imediato. Foi uma espécie de congelamento. Primeiro, incredulidade. Depois, o coração apertado, como se alguém o tivesse arrancado de um lugar seguro e atirado ao chão. Sentia-se enganado, mas pior do que isso, substituível. Aquilo que acreditara ser único era afinal apenas uma parte do jogo de Rafael. Não o confrontou de imediato. Precisou de dias para conter o tumulto. Releu todas as conversas, tentando encontrar pistas do que ignorara. Cada frase ganhava agora duplo sentido. Percebeu que desde o início Rafael mantivera distâncias subtis, evitava perguntas diretas, fugia de rótulos. E Miguel, com sede de conexão, ignorara tudo isso em nome de uma esperança frágil. Quando finalmente se encontraram, semanas depois, Rafael notou a mudança. Tentou manter o tom leve, como se nada tivesse mudado. Mas Miguel já não sorria da mesma forma. Limitou-se a dizer que tinha visto a foto. Não gritou, não pediu explicações. Apenas disse que doeu. Doeu porque ele acreditava. Doeu porque, para ele, aquilo era real. Rafael balbuciou desculpas vagas, que as coisas eram confusas, que ele nunca prometera nada, que estava a tentar entender o que sentia. Mas Miguel já não ouvia. A desilusão era mais alta. Compreendeu que nem todas as traições são intencionais. Algumas nascem da covardia, da incapacidade de escolher, da fraqueza de quem quer tudo sem dar nada. Saiu daquela conversa com a cabeça erguida, mas o peito em ruínas. Não chorou. Apenas caminhou até casa com a sensação de que algo dentro dele se partirá para sempre. O silêncio do quarto, naquela noite, foi mais cruel do que qualquer palavra dita. O almoço decorreu num domingo abafado, numa quinta nos arredores de Faro. Era uma daquelas reuniões de família organizadas sem muita razão, apenas para manter o teatro da proximidade. Miguel foi por obrigação. Já não esperava reconforto nem surpresas. Depois de tudo o que acontecerá com Rafael, manter a compostura tornará-se uma habilidade automática.
Já não confiava nos sorrisos, nas perguntas inocentes nem nos abraços apertados. Tinha aprendido que ali o amor era frágil, e que bastava um rumor para o quebrar. A mesa era longa, com vozes sobrepostas, travessas a circular e crianças a correr de um lado para o outro. No centro, o avô tentava impor ordem com o timbre da sua autoridade antiga. Miguel, sentado a meio da mesa, dividia a atenção entre o prato e os gestos de Rafael, que se mantinha no extremo oposto, mais calado do que de costume. Algo no seu silêncio soava estranho, como se esperasse o inevitável. E veio. Disfarçada de comentário leve, quase uma piada. Uma das tias, conhecida por ser mais atenta aos boatos do que à realidade, lançou a frase com falsa casualidade. Tinha ouvido dizer que Rafael andava a fazer escolhas de vida muito modernas nas suas viagens pelo norte. Usou um tom ambíguo, a rir, mas os olhos denunciavam o veneno. O efeito foi imediato. Um ligeiro estremecer atravessou a mesa. Os talheres abrandaram. Algumas cabeças viraram-se, outras fingiram não escutar. Miguel sentiu o estômago encolher. Ninguém respondeu de imediato, mas o silêncio carregado foi mais eloquente do que qualquer indignação. Era como se, de repente, todos estivessem à espera de uma confirmação ou de um desmentido salvador. Rafael manteve-se imóvel. Nem uma expressão de choque, nem uma tentativa de se explicar. Parecia preparado para aquele momento, como se soubesse que o palco da família era inevitável. Não disse que era mentira. Não desmentiu. Limitou-se a encolher os ombros, como quem aceita o que não pode mais esconder. E foi isso que bastou. As conversas mudaram de tom. O riso tornou-se mais forçado. Algumas tias começaram a cochichar entre si, desviando o olhar quando Rafael se levantou para ir buscar mais água. Os primos mais novos, sem perceberem bem, imitavam os adultos, mantendo distância. O calor pareceu subir, não só pela temperatura do dia, mas pela tensão que se instalara como uma nuvem espessa. Miguel observava tudo em silêncio. Viu como, em minutos, o sobrinho admirado pelas suas músicas se tornava um incômodo. Como os elogios anteriores se dissipavam, substituídos por frases sussurradas e olhares cúmplices. A mudança foi cruel e rápida. Ninguém dizia abertamente o que pensava, mas o julgamento estava presente em cada gesto evitado, cada prato passado com frieza. Sentiu raiva, mas também medo. Porque sabia que poderia ser o próximo. Que bastaria um deslize, uma foto mal colocada, uma pergunta mal respondida, e ele também seria empurrado para fora do círculo. Ali, o amor era condicionado à conveniência. À aparência. Tudo que fugia da norma era tolerado apenas enquanto permanecesse invisível. No final do almoço, os grupos dispersaram-se pelo jardim, mas Rafael permaneceu isolado. Os mais velhos fingiam estar ocupados, os mais jovens mantinham a distância. Miguel aproximou-se, mas sem palavras. Apenas ficou ao lado dele durante alguns minutos. O gesto não passou despercebido. Alguém olhou. Depois outro. O sinal fora dado. Naquela tarde, Miguel compreendeu algo que já suspeitava: o silêncio protege, mas também aprisiona. Rafael, ao recusar continuar calado, pagava agora o preço da exposição. E ele, Miguel, ainda preso ao medo, percebia que o seu tempo de esconder-se também estava a esgotar-se. O que os rodeava já não era apenas tradição. Era um sistema de exclusão subtil, um código não escrito onde o afeto se retirava a quem ousava ser verdadeiro. A máscara da família começava a cair, e o que estava por baixo era mais frio do que alguma vez imaginara. O pedido de desculpa chegou dias depois, sem aviso, num fim de tarde silencioso. Rafael apareceu diante de Miguel sem preparar terreno, como quem carrega um peso que já não consegue esconder. Não tentou justificar-se. Disse apenas que tinha errado. Que sabia que magoara, que confundira liberdade com descuido. Admitiu que desejava tudo, mas não estava pronto para escolher. E que, ao hesitar, perderá mais do que pensava. Miguel ouviu-o com atenção, mas o impacto já tinha passado. A dor deixará de ser aguda. Agora era mais fria, mais controlada. Já não havia espaço para raiva, nem sede de explicações. Havia apenas cansaço e clareza. Rafael pedia perdão, sim, mas Miguel percebia que o arrependimento vinha mais da solidão do que da consciência.
Não houve gritos, nem confronto. Miguel disse-lhe que entendia o medo, o caos interior, o impulso de fugir antes de sentir demasiado. Mas também lhe deixou claro que não voltaria atrás. O que tinham partilhado era real, mas não suficiente para continuar a alimentar algo que nascerá já cheio de omissões. Ele precisava de algo mais inteiro, mais limpo. A separação aconteceu ali, sem dramatismo. Apenas dois homens que reconheceram o fim de algo que poderia ter sido. Rafael ficou parado, sem saber para onde ir. Miguel virou costas e foi embora sem olhar para trás. Nos meses seguintes, Miguel mergulhou numa reconstrução silenciosa. Começou por falar com a irmã. Contou-lhe a verdade numa tarde comum, sem rodeios. Ela chorou, mas não de choque, de alívio. Disse-lhe que sempre soubera, mas esperara que ele tivesse tempo. O abraço dela foi o primeiro gesto verdadeiro de aceitação que Miguel experimentara em anos. Depois vieram os amigos. Um por um, começou a dizer quem era. Não com bandeiras, nem discursos. Apenas com verdade. Alguns afastaram-se discretamente. Outros aproximaram-se mais. Mas cada palavra dita libertava-o de uma prisão antiga. Já não precisava inventar desculpas, nem manter personagens. O alívio não veio de fora, mas de dentro. A vida tornou-se mais leve, mesmo quando exigia coragem. Rafael, por outro lado, recuou. Soube, por outros, que ele deixará o Porto. Tocava menos. Evitava festas, recusava convites. Estava mais ausente, mais vago. O círculo que antes o idolatrava parecia agora incerto sobre como lidar com ele. Miguel entendeu. O verdadeiro castigo de Rafael não fora o afastamento, mas a consciência de que, quando finalmente quis segurar algo verdadeiro, já era tarde. Ainda assim, Miguel não guardava rancor. Sabia que todos tinham ritmos diferentes. Mas também sabia que, para viver de verdade, era preciso escolher. E ele escolhera, por si, pela paz que encontrava nas pequenas coisas, nas conversas honestas, nos dias em que acordava sem medo de ser descoberto. Houve dias difíceis. Momentos em que o silêncio da família era mais pesado do que qualquer acusação. Mas esses momentos já não o definiam. O olhar reprovador de um tio ou o comentário velado de uma prima já não o atingiam como antes. Porque agora, Miguel sabia quem era, e já não estava sozinho dentro de si. Com o tempo, deixou de pensar em Rafael como uma ferida. Tornou-se apenas uma memória complexa, cheia de significados. A história entre eles não foi um erro, mas um despertar. Foi o início de um caminho que o levou até a versão mais verdadeira de si mesmo. E isso, compreendeu ele, era suficiente.